Nessa videoaula nós iremos ensinar como você vai fazer para trabalhar com 3 platôs interligados, tá? Ou seja, um platô ligado a um. Então temos um platô, depois temos o segundo e temos uma rampa entre eles, uma rampa, um talude, né, entre eles. Depois do segundo para o terceiro, um talude também. Então vai ser ensinado como você trabalha com essa interligação entre platôs, tá bom? Então o foco dessa videoaula vai ser isso agora. Bom, então aqui na nossa simulação a gente vai trabalhar com 3 platôs, tá? Para mim trabalhar com platô, como todo mundo sabe, primeiro tem que ter uma modelagem digital do terreno natural criado, tá? Que é o que eu já tenho aqui, tá bom? Então, já tenho a modelagem do terreno natural e tenho aqui a área onde eu vou fazer os planos, né? Primeira coisa que eu preciso fazer é delimitar o meu platô, que é o quê? Que é o perímetro que eu quero que plane, tá? Então eu vou fazer uma simulação para vocês. Eu vou começar a desenhar um plano aqui, né? E depois eu vou mostrar para vocês, tá? Eles já desenhados. Eu vou dar uma avançada aqui na aula para me mostrar. Eu vou desenhar o primeiro aqui, tá? Então eu já tenho aqui o primeiro desenhado, tá? Uma coisa que eu preciso me atentar é o quê? Aqui é meu plano. Então dentro dessa área será a área que eu irei planar, tá? Agora, beleza, qual que é o segundo platô? O segundo platô eu vou desenhar aqui. Mas antes de eu desenhar o segundo platô, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a distância que eu tenho que ter entre esses platôs, tá? Então acontece. Por quê? Porque aí entra isso que eu vou te explicar agora nesse próximo vídeo, nessa próximo pedaço do vídeo, que é sobre a inclinação. Então, por exemplo, você tem o platô 1, vamos chamar de platô 1, e aqui platô 2. E você tem uma inclinação, por exemplo. Esse platô aqui ele vai ficar numa cota, por exemplo, 503. O platô de baixo ele vai ficar na cota 501,50, ou seja, ele vai ficar 1,5 m abaixo do outro, tá? Por que isso é importante? Porque lembra lá que você tem que colocar a inclinação, né? Quanto que o talude é 1 para 1, é 1 para 2, é 1 para 1,5. Isso daí é critério de quem está desenvolvendo, tá? Eu vou colocar um videozinho aqui só para explicar. A configuração de inclinação do talude, né, que você vai escolher para ficar entre o primeiro e o segundo e o terceiro, a inclinação fica a critério de cada um, tá? Por exemplo, se você vai escolher 2 para 1, como esse caso aqui, 3 para 2, 1 para 1, 2 para 3, 1 para 2, enfim, eu não vou focar nessa parte, essa parte é uma decisão pessoal de cada um, só estou dando um exemplo aqui, né, de como fazer os platôs interligados, mas a inclinação, cada um tem que fazer seu cálculo na mão e obter. O software, ele não vai fazer para você o cálculo na mão. Você vai abastecer ele na hora de configurar a talude, né? Você vai abastecer lá no corte aterro a inclinação que você quer para aterro e a inclinação que você quer para corte, né? Então você que tem que trazer essa informação e abastecer o software para depois, na hora da execução, baseado na modelagem digital, né, natural, o software ir projetar aquilo para você, baseado nas informações que você vai inserir para essa inclinação do talude. Por que esse videozinho e depois aonde a gente quer chegar com isso, tá? Porque a distância que você tem que ter entre esses platôs influencia, porque eu já sei que desse pro próximo que eu vou desenhar é 1,5 m de altura, mas qual que é a inclinação? Então eu preciso dessa inclinação. Então, por exemplo, nesse meu caso aqui, pessoal, eu vou fazer uma coisa um pouco mais exagerada, tá? Entenda bem, exagerada. Por quê? Porque eu quero demonstrar para vocês um 3D depois, tá? Então acontece, eu vou ter aqui 15 metros inclinado. Eu quero uma coisa bem suave, tá? Então aqui eu vou desenhar um outro platô aqui, 15 metros longe desse, de distância entre eles, tá? Então eu vou começar a desenhar aqui para você ver, tá? Então eu vou desenhar aqui ele 15 metros. Como que eu vou saber? Simples, eu vou pegar aqui uma polilinha, vou desenhar aqui em cima, tá? Vou vir aqui, ó, paralela, e vou falar que eu quero um paralelo de 15 metros para cá. Desenhei, então, posso jogar essa polilinha fora. Então já tem uma nova polilinha aqui. Então a partir dessa polilinha, quanto que eu vou ter de tamanho de platô? Aí eu vou desenhar aleatório, pessoal, mas aí vai de você, tá? Eu vou desenhar esse platô meu aqui, ele é 100, tá? Ele é 100 metros por 100 metros, tá? Ele é 100 por 100, tá bom? Então beleza, desenhei mais 100 metros aqui, só vou vir aqui e vou fechar ele, tá? E vou unir ele aqui depois, com a ferramenta unir. Eu já vou ter o segundo plano, tá? O segundo perímetro do plano, desculpa, tá? Que é esse daqui. Feito isso, o que acontece? Aqui também eu vou ter 15 metros.
Então vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, usar uma polilinha, vindo paralela. Quero um paralelo de 15 metros. Aqui, tá? Desculpa, pro lado errado, coloquei. Pra cá. E depois mais um platô, será um platô também de 100 metros, tá? Beleza, então eu tenho aqui os platôs já projetados, tá? Os platôs não, desculpa, os perímetros do platô. Vou unir, por que eu uni? Fica mais fácil na hora de criar o platô, tá? Eu pego uma vez só a entidade. Então eu tenho 15 metros, tá? Aí você vai entender agora aqui nesse próximo vídeo à frente o porquê desses 15 metros, que é a explicação que eu falei, tá bom? A distância da inclinação que você vai definir, por exemplo, eu tenho aqui o platô 1, né? Platô 2 e aqui o platô 3, né? Coloquei mais para cá para diminuir para ficar melhor para vocês verem. Então vamos simular que esse platô 1 aqui será esse platô, esse platô 2 aqui será esse platô e esse platô 3 aqui será esse platô. O que é essa distância que existe entre eles? Essa distância que existe entre eles aqui, que eu deixei, é basicamente essa inclinação. Então o que acontece? Eu tenho aqui, né, essa linha do platô, ela termina aqui. Então vamos supor que aqui vai ter a cota X, né? Cota 1, vou te dar um exemplo, cota 1. Né? Então a cota 1 termina aqui, tá? Entre a cota 1 e o segundo platô, que vamos deduzir que esse platô aqui tem a cota 2. Na hora de executar eu vou usar outras cotas lá, só estou dando uma exemplificação. Então isso aqui é a cota 2. Eu não posso simplesmente deixar isso aqui reto, não viraria um muro de arrimo, né? Mas tem a inclinação. Essa inclinação aqui, ela está relacionada a essa distância. Então, se você analisar um pouquinho mais atrás, que a gente falou sobre a inclinação que você vai encontrar, se é 1 para 2, 1 para 3, 3 para 2, 3 para 1. Aí é critério de cada um, tá? Não vou ficar debatendo sobre isso, tá? Cada um vai ter que fazer a conta lá e vai deduzir isso. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando uma distância, né? Então, se eu sei que a inclinação, sei lá, é 2 para 3, é 1 para 2... Então, a distância, você vai ter que calcular. Ó. A sua inclinação é baseada na distância. Então, depois que você deduzir a inclinação que você vai pegar o quê? Dar um offset, que é o que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei essa polilinha aqui, né? Peguei ela aqui e dei um offset para cá, com a distância que eu quero. Por quê? Porque na hora que o software projetar, esse aqui vai ser um plano, daqui para dentro é um plano, e daqui para cá, aqui já é outro plano. Automaticamente o software já vai entender que aqui é a cota 2 e aqui é a cota 1, por exemplo. Então, ele já vai saber que existe uma inclinação entre essas cotas, né? De 1 metro. Então, automaticamente ele já desenha o talude automático para mim. Eu não vou precisar, eu vou projetar o talude, não precisa. Quando você tem platôs intermediários, o próprio software já consegue entender que aqui é um plano e lá é outro plano. Então, ele já faz a rampa entre eles. A rampa é a inclinação de acordo com o offset que você deu aqui. Se eu estou na cota 1 e estou na cota 2, né? Então, eu tenho um desnível de 1 metro entre eles, correto? Beleza, mas qual que é a inclinação? É baseado na distância que você deu, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu dou uma distância 2 aqui, né? Então, 2 não, vou pôr maior aqui, 10 metros, por exemplo, ou 2 metros. Vou pôr um valor menor para ficar mais claro. Eu coloquei 2 metros aqui, então daqui para cá eu tenho 2 metros de distância. Então eu vou ter o que? Um desnível de 1 metro. Eu tenho um desnível de 1 metro desse platô aqui para esse platô, né? Só que caindo 2 metros em horizontal, tá? Então daqui para cá eu tenho 2 metros. Então isso aqui tem... Se eu pegasse uma linha, viesse, traçasse ela reta aqui, depois descesse ela, eu teria 2 metros. Aí entra aquela questão lá que você viu um pouco atrás sobre a inclinação. Então você tem que colocar essa distância aqui entre os platôs, baseado na inclinação que você quer. Então você tem a altura, qual que é a altura da cota aqui para a cota cá, você já sabe a altura. No meu caso, que eu dei exemplo, deu 1 metro. Mas qual que é a inclinação? A inclinação é baseada na distância. Eu quero que tenha um desnível de 1 metro de um platô para o outro, mas eu quero uma distância daqui para cá de 2 metros, ou daqui para cá de 3 metros, daqui para cá de 4 metros. Às vezes você não quer um talude muito inclinado assim, você quer ele mais longo. Então isso daí é você que vai definir, tá bom? Então só estou exemplificando aqui. Bom, explicado para vocês, tá? O que é essa distância, né? Para que a finalidade dela, a gente agora vai partir para a criação do platô, tá? Como que eu vou criar o platô? Eu simplesmente vou usar a ferramenta de criar platô comum que já existe, tá? Ah, Leandro, mas quando você criar usando a ferramenta platô, ele não vai colocar a ponta aqui no meio? É aqui que entra o segredo, tá? A gente vai criar esses 3 platôs da maneira comum que já existe.
Depois vai entrar o macete, que é o que eu vou explicar para vocês. Então eu vou vir aqui, ó, na ferramenta criar platô, tá? Vou criar o primeiro platô, esse aqui, selecionar ele, dar um enter. Eu não vou, pessoal, aqui ó, a configuração, lembra que eu expliquei um pouquinho atrás no vídeo? Eu vou deixar do jeito que tá? Eu não vou configurar aqui para não confundir vocês, porque a configuração vai ficar a critério de vocês, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui, tá bom? Por quê? Porque aqui eu não, aqui ó, esse talude aqui, só para você entender. Deixa eu cancelar aqui, só para você entender. Esse talude aqui que eu tô configurando, que eu vou configurar, ele só vai servir para mim para a parte externa, tá? Que é para cá, para cá, para cá. Mesma coisa para esse platô, vai servir para cá, para cá. E também para esse platô aqui vai servir para cá e para cá. Essa configuração de talude que eu vou colocar aqui, ela não vai servir para o meio, tá? Que é entre eles. Que é aqui que entra o macete. Então você não precisa se preocupar com isso. Depois eu vou explicar para você o que o software vai fazer, né? Que o vídeo anterior já explicou isso um pouco, tá bom? Mas você vai ver depois ele em 3D feito, tá? Então essa configuração que você fizer aqui, só lembrando que é pro talude para a parte externa. Por isso que eu não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Então eu vou deixar dessa forma aqui. A única coisa que eu vou fazer é escolher a modelagem e vou definir as cotas que eu quero para cada plano, tá? Então aqui, ó, 503, tá? É o primeiro, então ele já criou para mim. Agora eu vou lá de novo, ferramentas, criar platô. Vou vir aqui pro segundo, tá? Esse daqui é o mesmo MDT, vai ser 501,50, é 1,5 m para baixo, tá? Beleza, agora eu vou lá de novo, ferramentas, criar platô. E vou pegar o terceiro plano, tá? MDT, esse aqui é na cota 500, ok? Então é 1,5 de altura entre eles. Beleza, agora entra o macete, pessoal. O que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei que o software ia criar os taludes externos? Ele criar os externos, que era a minha finalidade. Só que ele criou os internos também, que é entre eles. E é aqui que entra o macete. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer uma limpeza manual. É chato? É chato, mas não é tão bicho de 7 cabeças também. Dá pra fazer rapidinho. Ó. Então acontece, aqui é 503 e aqui é 501,50, correto? Então o que eu tenho que fazer? Esses pontos aqui que não são 503, ó, eu vou tirar tudo, deixar só os 503, tá vendo? Nesse platô de cima aqui, ó, tá? Então aqui, ó, tira tudo que não é 503, tá? Deixar só o plano, né? Os pontos da cota de plano, tá? Isso aqui também eu vou tirar. Então só vai ficar os 503, porque o plano termina aqui, tá? E aqui embaixo eu vou fazer, aqui a cota é 501,50. Então tudo que não for 501,50 que estiver aqui, eu vou tirar também, tá? Então vai ficar só com 501,50 aqui. Desculpa. É um pouquinho demorado, é um pouquinho chato. Eu vou tentar acelerar ao máximo aqui para não demorar, tá? Deixar só 501,50, tá? Que é o nosso foco aqui. Tá, beleza. Então ficou 501,50. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Aqui é 501,50, correto? Então tudo que não é 501,50 eu vou tirar. Opa, eu peguei errado. Tá vendo aqui, ó, talude e tal. Tá, 501,50. E esse daqui é cota 500, então eu tenho que tirar tudo que não é 500, tá? Só que da divisa, tá, pessoal? Que você vai tirar, tá? Das bordas, como eu expliquei, vai continuar da forma que está, tá? Opa. Se você errar, é só dar um Ctrl Z que você volta, tá? Pronto, 500. Então tá feito, tá? Bom, feito isso, por que eu fiz isso aqui? Porque, pessoal, como explicado no vídeo anterior, aqui é um plano e aqui é outro. Você não precisa se preocupar com o meio. Por quê? O software já entende que aqui é 503 e aqui é 501. Então, automaticamente, ele já vai entender que isso aqui é uma rampa, entendeu? É uma rampa e ele vai desenhar a rampa para você. Então, ele vai desenhar as curvas, vai triangular aqui entre esse ponto e esse ponto, aí vai fazer as curvas bonitinho para você. Então, você não precisa se preocupar com isso daqui. A mesma coisa é aqui, tá? Então por isso você tem que fazer essa limpeza, tá bom? Agora a gente vai criar a modelagem para você entender melhor isso daí, tá? Depois a gente cria um platô e você vai ver isso feito no platô.
Desculpa, a gente criou um 3D para você ver isso daí feito, tá? Então eu vou gerar aqui, ó, um talude agora, tá? Desculpa, gerar MDT, tá? Então eu vou gerar aqui o MDT. Platô, tá? Eu vou escolher aqui todas as camadas. Então tem todas as camadas por quê? Vai vir todas as camadas, porque eu quero todos os pontos externos. Os pontos internos, como você pode ver, ele já limpou, tá? Então não precisa me preocupar. E aqui no meio também tá limpo. Então não tem problema pegar todas as camadas, tá? E essa camada platô, eu vou pegar ela na frente nas linhas obrigatórias também. Então eu vou dar um avançar. E aqui nas camadas das linhas obrigatórias, pega a camada cifrão platô, tá? E vou dar um concluir, vou esperar ele gerar a modelagem para mim. Se ele dá uma mensagem semelhante a essa, pessoal, você pode dar OK, tá? Então ele fez para mim aqui os 3 planos, ó. Repara que tá passando uma curva aqui, ó, depois a gente vai verificar, mas tá passando uma curva aqui, que é a curva de nível de caimento normal, tá? Entre eles, tá? Então eu vou vir aqui agora gerar um 3D, pra gente ver melhor isso aqui, tá? E vou pegar do MDT novo que eu criei, que é o platô, tá? E vou dar um OK. Então tá aqui, ó. Vou mandar colorir por altura, para ficar melhor pra gente ver, tá? Pessoal, eu não fiz detalhados, platôs, nada disso não, tá? Eu tô ensinando para vocês aqui mais o conceito da ferramenta, tá? Não é, o platô ficou mais... Não, eu não fiquei estudando o terreno, tá? Nada disso. Então é só mais para você entender o conceito. Você vai entender, você vai estudar o seu caso, cada caso aqui, tá? O que é o meu foco maior aqui no aprendizado disso aqui? Porque a gente tem aula de platô já. Então não tem como ficar focando muito aqui em detalhe. Então a aula vai virar uma aula gigantesca, tá? Então o que é o foco dessa aula? É só como você entender, eu vou até dar um exagero vertical aqui, ó. Só para você entender como que funciona o desnível, entre como projetar o desnível. Esse aqui ficou muito alto, peraí. O desnível entre esses platôs. Basicamente é só isso que eu quero mostrar nessa videoaula, tá? Então só para você entender como que funciona o desnível, ó. Aqui é o platô 1, aqui é o platô 2 e aqui é o platô 3. E aqui está o desnível entre eles, ó. Você pode verificar aqui, ó. Então daqui desse platô para esse platô tem 1,5 m, né? De desnível em cota, né? Aí tem inclinação, ficou 15 metros, tá? A mesma coisa esse daqui, ó, tá? Então você tem esse platô aqui e tem essa inclinação. Então o meu foco nessa aula não é ficar ensinando a projetar platô, porque já tem isso na videoaula, você vai entender a como configurar melhor os taludes, etc. O meu foco nessa aula é só para mostrar para vocês como trabalha em rampa e deixa os platôs interligados. Não tem problema, Leandro, mas esses platôs seus são tudo lado a lado um do outro. O meu é diferente, eu tenho um aqui, tem outro aqui e aqui eu tenho outro. Pessoal, 2 mais 2 vai dar 4 do mesmo jeito. Eu fiz em ordem aqui, reta, né? Mas você pode vir aqui, além de você desenhar esse terceiro platô aqui, você poderia desenhar ele aqui. Ou você poderia ter esses dois aqui e ter um grandão gigante aqui. O conceito ainda é o mesmo, não muda nada, tá? É só parar, pensar, analisar um pouco, que o conceito ainda é o mesmo. Não importa onde os seus platôs estão, tá? Simplesmente você vai desenhar eles lá, desde que eles tenham uma proximidade que consiga te fazer, né, a inclinação entre eles, ok, o software vai trabalhar para você, tá? O meu foco aqui maior é o conceito. Agora entra outra questão, tá? Leandro, como que eu faço uma rampa aqui entre eles? Eu preciso acessar de um para o outro. Pessoal, eu não vou ensinar isso para vocês nessa videoaula, porque já tem uma videoaula que ensina a fazer rampa entre platô. Então, por exemplo, tem uma videoaula no nosso canal que ela é assim, ó, é feito um platô lá, igual só isso aqui, vamos focar nesse daqui, ó. Então foi feito um platô lá, tá? Aí existe uma parte de baixo e a parte de cima. E lá nessa videoaula ensina você fazer uma rampa de acesso por aqui e outra rampa de acesso por aqui a esse platô, tá? Mas é um platô só, está sendo feito lá na outra videoaula. Então eu não vou entrar nesse mérito aqui. O conceito ainda é o mesmo, não muda. 2 mais 2 vai dar 4, vamos pensar assim. A única diferença é que você vai ter que fazer uma rampa para esse, mas seguindo o mesmo conceito da aula que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que tem uma aula no nosso canal, onde você pode achar ela, que ensina, Leandro, mas naquela aula lá ensina a acessar nenhum platô. O foco ainda é o mesmo, pessoal. Assim como ensina a fazer uma rampa para um platô só, você vai usar o mesmo conceito lá para fazer as rampas entre os platôs. O conceito ainda é o mesmo, não muda nada, tá? É só a gente forçar aí um pouquinho que vai entender que ainda é a mesma coisa, tá? É que aqui eu tenho 3 platôs.
Vou fazer uma rampa daqui para cá, outra rampa daqui para cá. E depois se quiser fazer uma de lá para cá, enfim, fica a critério sua. Eu vou deixar aqui e mostrar para vocês a videoaula onde ensina isso daqui, tá? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no nosso canal, tá? Existe a videoaula como acessar o canal. Entra no canal, clica aqui em playlist, né? Para ele separar por playlist. Você vai vir na playlist criar platô. Tá? Na playlist criar platô vai ser essa última aqui, ó. Platô com rampa. Você vai clicar nesse vídeo aqui, tá? E ele vai abrir aqui, ó. Tá? Que ele vai começar a ensinar a desenvolver um platô. Como você pode ver aqui, ó. Então eu vou dar uma adiantada aqui, ó. Ele vai ensinar a fazer um platô. Então tá aqui o platô pronto, etc, né? Então tá aqui, ó, o platô que ele vai projetar e depois ele vai ensinar a fazer as rampas para esse platô. Aí você vai assistir essa videoaula para você entender como criar rampa para acesso para o platô. E você vai fazer esse mesmo conceito lá no seu trabalho aqui, que é esse daqui, tá? O conceito de criar rampa, você vai fazer ali, tá bom? Então, deixa eu mostrar, voltar aqui. Então ele vai ensinar, vai ser via perfil, ó. Deixa eu dar uma adiantada na aula aqui, ó. Tá vendo? Ele faz os perfis da rampa, né, que vai acessar. Então você precisa assistir essa videoaula para você entender, tá? Eu vou te mostrar aqui o 3D depois pronto, com os acessos, tá? Deixa eu adiantar aqui, ó. Tá vendo? Então foi feito um acesso para cá, né? E foi feito outro daqui para lá. Tá vendo? Vou dar uma rodada e você vai ver os acessos feitos, ó. Um acesso, tá? Feito no platô, de cima para baixo e um de baixo para cima, tá? Então você simplesmente vai vir aqui, vai seguir essa videoaula e vai fazer os acessos. Eu não quero fazer daqui para cá nem de lá para cá, eu quero fazer entre eles. O conceito ainda é o mesmo, tá bom? Então basicamente é isso que eu queria passar para vocês hoje. Depois de pronto aqui, você pode simplesmente vir aqui, ó, como você já tem o MDT novo criado, você pode vir aqui modelagem, criar curva de nível e trazer as curvas desse trabalho novo, tá bom? Projetado, tá ok?